Então vamos lá, Eduardo, quais são aqueles skills que você falou que são necessários para fazer esse trabalho, cara? Não se assuste, mas olha só, a gente precisa entender um pouco de programação, de Python e de Spark. Eu já vou explicar para você o que é o Spark e o Python, você já está acostumado a trabalhar aqui com a gente. A gente vai precisar de entendimento de machine learning, por quê? Porque a gente vai fazer um modelo de PLN, de processamento de linguagem natural. A gente vai pegar as informações que estão no tweets, ou seja, que estão em cada tweet em texto, e a gente vai fazer um processamento para saber se aquele tweet carrega uma informação positiva ou negativa e classificar essa informação como positiva ou negativa. A gente vai pegar cada tweet e aí cada tweet a gente vai passar num modelo de processamento de linguagem natural, um classificador que ele vai dizer se o tweet é positivo ou se o tweet é negativo. Vai precisar de outra skill que é saber fazer a coleta de dados em tempo real. E existe um nome específico para isso, é streaming de dados. Se você está fazendo meu curso de Python Analytics Fundamentos, que está lá no portal cienciadosdados.com, vai lá, cientista de dados, faz o seu curso de Python. Eu trago alguns tipos de dados que a gente trabalha muito dentro do Python, né? As listas, as tuplas, né? Os dicionários. E aqui eu trago um dado a mais. Esse dado é um pouco mais avançado porque, cara, a gente está falando de streaming de dados. Quando você vê vídeos online, a gente está falando de streaming de dados. Quando você vê áudio, né, podcast, a gente está falando de streaming de dados. E quando a gente está vendo ali as redes sociais, quantas tweetadas que estão acontecendo agora nesse momento, quantas curtidas no Facebook que estão acontecendo agora nesse momento, quantas fotos, quantos vídeos estão sendo compartilhados nesses 1 zilhão de redes sociais que existem por aí. Cara, tudo isso é streaming de dados e ele tem uma característica própria para a gente trabalhar com ele. E a gente se utiliza de um framework, uma forma de trabalho que é conhecido como framework Spark. Por quê? Porque essa ferramenta ela é altamente performática para a gente trabalhar com Big Data, galera. A gente está falando de dados de redes sociais. Então a gente não está falando, isso aqui não cabe mais, Excel já não cabe mais. Entendeu? Quando a gente fala de Big Data. A gente está falando de muitos dados, bilhões, trilhões de registros, dados acontecendo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Então a gente precisa de um framework que seja capaz de fazer a leitura dessa parada. E a gente usa o Spark para fazer isso. Então tá bom. Assim como para ler uma planilha você usa o Excel, para a gente fazer a utilização de análise de streaming, de rede social, de vídeo, de áudio, a gente precisa do Spark. Cara, então a gente tem conhecimento de Big Data, é um outro skill que a gente precisa ter. A gente precisa ter um certo conhecimento de, eu chamei aqui de web scraping mais ou menos, mas na verdade a gente precisa entender como fazer uma autenticação em um banco de dados de rede social. Claro, nada mais nada menos que apresentar o nosso trabalho. A gente vai precisar saber fazer um dashboardzinho e mostrar qual é a situação da análise de sentimentos que a gente vai fazer. Esse é o skill que você vai precisar ter e, cara, não se assuste, parece muita coisa, na verdade é muita coisa, mas tem um processo, existe um passo a passo e fica comigo que eu quero transformar você, garoto, beleza? Assim como um bebê, antes dele aprender gramática, o que o bebezinho faz? Cara, o bebezinho, eu tenho um filho de 2 anos, o Lucas, e ele tá começando a falar, ele tem um irmão, o nome dele é Marcos, e ele ainda chama o irmão de Tadô. Por quê? Porque Marcos, Tadô, eu imagino que deva ser por isso, entendeu? Ele tá aprendendo ainda a juntar os sons para formar o nome Marcos, ele ainda não sabe ainda, então ele tá no processo de aprendizado até ele conseguir falar o nome Marcos, e depois que ele aprender a falar, ele vai aprender a escrever, e é tudo um processo. E o que eu quero trazer para você aqui agora é esse método, é esse passo a passo de que você, para aprender, você não vai começar aprendendo a linguagem de programação orientada a objeto, não. Você vai primeiro entender o que você pode fazer, você vai ver fazendo e só depois é que você vai meter a mão na massa e vai conseguir fazer as mesmas coisas. Eu estou trazendo uma forma diferente de ensinar a ciência de dados e eu espero que você goste, beleza?